Oi pessoal, espero que vocês estejam bem. Para quem está chegando agora no canal e ainda não é inscrito, eu sou o professor Nunes e hoje a gente vai iniciar nossos estudos sobre as equações diferenciais com uma aula introdutória, ok? O conteúdo da aula foi dividido em 4 etapas. A etapa 1 a gente vai ver o exemplo de uma equação diferencial. A etapa 2, uma definição para as equações diferenciais. A etapa 3, a classificação das equações diferenciais. E na etapa 4, nós vamos ver uma verificação de uma solução para uma equação diferencial. A gente vai fazer um exemplo aqui, tá? E as outras aulas vão ser de exercícios. Galera, as equações diferenciais são um assunto bastante extenso na área da matemática pura e aplicada. Nós usamos essas equações geralmente para construir modelos matemáticos de alguns fenômenos físicos, né? Aqui eu apresento para vocês como é uma equação diferencial, onde eu tenho ali naquele y duas linhas correspondendo à segunda derivada, o y' correspondendo à primeira derivada e o y seria uma função, né? Um termo de uma função qualquer. A gente tem outras notações para as equações diferenciais na literatura. Uma notação muito comum e bastante utilizada é a de Leibniz, ou seja, geralmente a gente varia entre essas duas notações, a notação linha e a de Leibniz. E depois nós temos a notação de Newton, que é a notação ponto. Essa aqui é muito usada na área da física. Se vocês pegarem, por exemplo, um livro de mecânica clássica, do Merion, quinta edição, vocês vão encontrar bastante essa notação aqui, tá? A equação diferencial representada pela notação de Leibniz tem dois termos envolvendo derivadas. Vamos pegar aquele termo ali onde tem a derivada de segunda ordem e fazer uma análise. Começando por y, seria a minha função desconhecida, ou seja, variável dependente. Dependente de quem? Da minha variável independente, que é o meu x. Então a leitura é feita assim, ó, segunda derivada de y em relação a x. Geralmente, nós usamos a notação de linha, porque é mais fácil para escrever. Porém, a notação de Leibniz ela nos permite ver em relação a quem a nossa função está variando. Ou seja, ali no lugar daquele x poderia ser θ, poderia ser φ, poderia ser z, poderia ser qualquer outra variável independente. Para essa discussão introdutória, nós trouxemos aqui essas três notações porque elas são as mais usuais. Na literatura, vocês vão encontrar outras notações além dessas, então vai depender muito do autor. Tem livros que costumam usar duas notações distintas. Por exemplo, uma hora ele vai usar no capítulo a notação linha, no outro a notação de Leibniz, ou até três, talvez ali a notação de Newton. Vai depender muito do autor, do livro, tá, pessoal? Então aqui é só um resumo mesmo para a gente poder se guiar no decorrer do curso, ou seja, da nossa aula aqui. Bom, dando continuidade aqui na nossa aula, eu trouxe uma definição para as equações diferenciais, tá? Eu peguei do livro isso aqui porque eu achei importante e trouxe aqui. Vamos fazer a leitura. Uma equação que contém as derivadas ou diferenciais de uma ou mais funções não conhecidas ou variáveis dependentes em relação a uma ou mais variáveis independentes é chamada de equação diferencial. Então, galera, aqui se eu tenho uma equação onde tem um número de derivadas ali nela, pode ser de segunda, primeira ordem, pode ser só uma derivada e uma função, ela vai ser considerada uma equação diferencial, tá? É isso aqui que essa definição nos traz. E a partir dessa definição, a gente pode fazer a classificação das equações diferenciais de três maneiras distintas. A primeira delas é o tipo, a segunda seria a ordem e a terceira seria a linearidade. Vamos começar pelo tipo. Para iniciar a classificação por tipo, eu trouxe um trecho do livro que eu estou utilizando para montar essa aula, tá? Então vamos fazer a leitura aqui. Se uma equação diferencial contiver somente derivadas ordinárias de uma ou mais funções não conhecidas com relação a uma única variável independente, ela será chamada de equação diferencial ordinária. Uma equação envolvendo derivadas parciais de uma ou várias funções de duas ou mais variáveis independentes é chamada de equação diferencial parcial. Tá, agora vamos fazer o seguinte, vamos entender isso aqui na prática observando as equações, tá? Eu trouxe aqui para nós alguns tipos de equações diferenciais ordinárias e equações diferenciais parciais. Vamos começar pelas ordinárias. Então aqui eu tenho três equações, tá? Se vocês analisarem, eu tenho ali ó, a derivada de y em relação a x mais 5y. O meu y ele está variando só em relação à variável independente, que é o x. A equação 2 ali também, eu tenho uma derivada
de segunda ordem, que está variando em relação a x, e depois eu tenho uma derivada de primeira ordem, que também está variando em relação a x. Depois eu tenho ali uma derivada em relação a x, variando em relação a t, e uma derivada de y em relação a t. O que acontece, galera? Se a gente analisar nessas equações, é sempre a mesma variável independente, ó. Por exemplo, aqui, vamos pegar essa terceira equação que é mais importante. Aqui, ó, uma EDO pode conter mais de uma variável dependente, ou seja, eu posso ter N variáveis dependentes, desde que elas variem em torno de uma única variável independente. Então, nesse caso aqui, eu tenho a variável dependente x, a variável dependente y, e ambas estão variando em relação a t, tá? Então, isso aqui é um exemplo, ou seja, são exemplos de equações diferenciais ordinárias, EDOs. Agora, vamos ver as equações diferenciais parciais, as EDPs. Trouxe aqui 3 exemplos também. Vamos começar pelo primeiro. Eu tenho a segunda derivada de u em relação a x e a segunda derivada de u em relação a y. Depois, o segundo caso, eu tenho a segunda derivada de y em relação a x, a segunda derivada de u em relação a t e a primeira derivada de u em relação a t. Depois, o terceiro caso, primeira derivada de u em relação a y e do outro lado da igualdade, primeira derivada de v em relação a x. Galera, se vocês analisarem aqui, ó, eu tenho mais de uma variável independente. Eu tenho ali, no primeiro caso, a segunda derivada da função u, porém uma está em relação a x e outra está em relação a y. No segundo caso ali também, eu tenho uma derivada em relação a y, segunda derivada, e depois do outro lado da igualdade eu tenho a segunda derivada de u em relação a t. Ou seja, vocês conseguem observar aqui que tem mais de uma variável independente, e isso é típico de equações diferenciais parciais. Então é isso que diferencia uma da outra, entendeu? Numa eu vou ter uma variável dependente, ou mais de uma, porém a variável independente vai ser uma só. Na outra, eu vou ter uma ou mais variáveis dependentes, assim como na primeira, porém ela vai ter um número maior de variáveis independentes, tá? Então é isso que diferencia uma EDO de uma EDP. Com esse resumo, a gente já pode ir para o nosso próximo tipo de classificação, que vai ser a classificação por ordem. Como que funciona? Vamos fazer a leitura primeiro. A ordem de uma equação diferencial EDO ou EDP é a ordem da maior derivada na equação. Então eu trouxe uma equação diferencial aqui para nós fazer uma análise. Essa aqui é uma equação diferencial ordinária. Olhando aqui, eu tenho um termo com uma derivada de segunda ordem e outro termo com uma derivada de primeira ordem ao cubo. Quando a gente olha essa equação aqui, a gente está vendo que a derivada de maior grau aqui é a derivada de segunda ordem. Então sempre quando vocês olharem uma equação diferencial, olhem qual é o termo que está com a maior ordem ali. Se ele é a ordem 2, se ele é 3, se ele é 4. Por exemplo, se a equação diferencial for de ordem 5, então aquele termo ali é o que tem a maior derivada. Então ela vai ser considerada uma equação diferencial EDO ou EDP de ordem 5, tá? Essa questão da ordem é a mais tranquila assim, de tu fazer a classificação. Tu olha a equação diferencial, bate o olho e já vê o que é. Então aqui a gente não tem muito problema com isso. Por outro lado, quando a classificação é por linearidade, que é a próxima, a situação complica um pouquinho, tá? Mas não é um bicho de 7 cabeças, mas dependendo da equação diferencial pode dar algum trabalho. Galera, vocês estão vendo aqui essa aula e está acontecendo alguns efeitos aqui no slide e tal. No final do vídeo, eu vou mostrar para vocês como eu aprendi esses efeitos. Eu vou indicar o canal por onde eu aprendi isso, que é do meu professor de matemática da URGS. É bem legal ali, ele tem 2 aulas bem completas. Eu nem assisti tudo ainda de como tu faz essas transformações nos slides, esses efeitos, tá? Então acredito que vale muito a pena aí, principalmente para quem vai dar aula ou tem que fazer algum trabalho de faculdade. Bom, voltando ao assunto, classificação por linearidade. A potência de cada termo y envolvido é 1, cada coeficiente depende no máximo da variável independente. Eu trouxe aqui 3 equações para a gente ver como que funciona essa classificação, tá? As equações são diferenciais ordinárias, lineares, e primeiro vamos ver os casos do porquê que essas equações elas são equações diferenciais ordinárias lineares. Começando ali, ó, a potência de cada termo envolvido y é 1. Vamos ver? Eu tenho a primeira equação aqui, onde eu tenho a variável independente, e essa variável independente está sendo multiplicada ali por um termo independente, mais ali por um termo dependente, que é o y. E isso
e a potência desse y é 1. Então, isso faz com que essa equação seja linear, tá? Outro fato importante é que o termo ali, ó, 4x dy, ele também é um termo que é da variável independente que está multiplicando ali a variável dependente. Então, aqui não é um problema, tá? Essa equação, se a gente trabalhar ela e fizer um rearranjo, ela fica assim, ó, 4x vezes a derivada mais y, onde eu tenho aqui, ó, que a minha potência é 1 e o coeficiente que está multiplicando ali a derivada é a variável independente, tá? Então, por isso que essa equação é uma equação diferencial ordinária linear. Vamos para o segundo caso. A potência do y ali é 1, né? Então tá ok, primeiro requisito atendido. E depois o segundo é cada coeficiente depende no máximo da variável independente. Aqui, nesse caso, a gente não tem nenhuma variável independente acompanhando os coeficientes. Terceiro caso, eu tenho aqui uma derivada de ordem 3 e ela é linear por quê? Primeiramente, porque a potência do meu y aqui é 1 e depois que os termos que estão acompanhando as derivadas ali, eles são todos termos de variáveis independentes. Então, isso aqui faz com que essa equação também seja uma equação diferencial ordinária linear. Agora, vamos para as equações diferenciais ordinárias não lineares. 3 casos também. Aqui estão as equações e vamos começar na primeira. Aqui é o seguinte, ó, esse termo ele é não linear, porque ele está acompanhado do coeficiente de y, ou seja, a minha derivada depende do coeficiente y ali, né? Ok. A segunda, termo não linear, função não linear de y. O seno é uma função senoidal, periódica, ela não é linear. Então, isso faz com que essa equação, obviamente, não seja linear, né? Depois ali, ó, eu tenho uma derivada de quarta ordem, a princípio está ok, porém, o termo envolvido ali, o y, a potência é maior que 1. E isso faz com que a equação não seja linear, por um detalhezinho. Então, galera, aqui eu trouxe 3 casos de equações diferenciais ordinárias lineares e equações diferenciais ordinárias não lineares. No decorrer das aulas, a gente vai fazer exercícios sobre isso. Aí a gente vai pegar uma equação inteira e vai classificar ela, a ordem, o tipo, a linearidade. Então vai ser bem completo e bem passo a passo. Aqui é só um resumo para a gente poder se situar no que está por vir, tá? Bom, galera, agora que a gente já tem algumas informações sobre as equações diferenciais, como que a gente resolveria uma equação diferencial, tá? Aqui eu vou ver como é que se analisa uma verificação de uma possível solução. Então, apresento para vocês uma equação diferencial ordinária e uma possível solução. Então, vamos fazer a leitura do problema primeiro. Verifique se a função dada é solução da equação diferencial abaixo. Então, primeiramente, para ver se essa função é solução da minha equação diferencial, eu tenho que olhar para a minha equação diferencial ordinária. Então, eu tenho ali um termo com a segunda derivada, um termo de primeira derivada e um outro termo que seria a própria função. Então, vamos começar ali fazendo a primeira derivada da minha função. Eu vou ter esse resultado aqui. A segunda derivada, eu tenho esse novo resultado. E agora o que é que eu faço? Eu substituo esses resultados na minha equação diferencial de acordo com cada termo. Onde tem a segunda derivada vai o termo que tem a segunda derivada, onde tem a primeira derivada vai o termo que tem a primeira derivada, e onde tem a função vai a própria função. Fazendo isso, ficaria mais ou menos com essa cara aqui. Arrumando aqui, né, substituindo os termos de fato na equação diferencial, fico com essa cara aqui. Então, esse resultado aqui, fazendo a multiplicação, somando os termos ali, né, os e na x, eu ficaria aqui 2e na x, que 2 vezes e na menos x, menos 2 vezes e na menos x, é 0. 0 é igual a 0, então eu respeitei aqui a igualdade. Isso significa que a minha função e na x é solução para a minha equação diferencial. É assim que a gente se resolve uma equação diferencial ordinária, tá, galera? Bem simples essa aqui até. Aqui, agora nos exercícios, vai vir algumas um pouquinho mais complicadas, tá? Como eu falei para vocês antes, falei que tinha alguns efeitos aqui no vídeo. Então, esse é o professor Júlio Lombaldo, que é meu professor do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E é ele que ensina a fazer essas técnicas nos slides, no PowerPoint. Então está aqui o mini curso, né, com 2 aulas. Cada aula tem aí 3 horas mais ou menos.
E é aqui que tu vai aprender vários efeitos além desses que eu fiz. Tem muita coisa, tem muito conteúdo nas aulas, tá? Recomendo fortemente que vocês assistam. Não, isso aqui serve não só para quem vai trabalhar com a área de educação, mas para qualquer outra coisa. Também sugiro que vocês assistam os vídeos no canal dele. É realmente assim, é impressionante o que dá para fazer com o PowerPoint. Eu não tinha ideia do poder dessa ferramenta. Então, pessoal, convido vocês fortemente a assistirem às aulas deles e principalmente as aulas do mini curso e a se inscreverem no canal, tá? Realmente vale a pena. Muita coisa do que eu fiz nesse vídeo aqui, aliás, tudo que eu fiz nesse vídeo aqui foi baseado no que eu aprendi no mini curso, tá? Que ainda eu estou fazendo. Falta terminar de assistir a segunda etapa, que está quase no final. Bom, pessoal, até o próximo vídeo, tá? Espero que vocês estejam bem. Muito obrigado e abraços. Se inscrevam no canal.